Seguinte, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, então se eu tiver um pouquinho mal-humorada, por favor, relevem, porque eu já estou mal-humorada pelo motivo desse vídeo, né? Não é uma coisa boa o motivo de eu estar gravando esse vídeo. E aí agora eu vou ter que gravar ele pela segunda vez, então assim, tenham paciência comigo, por favor. Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Pietra e hoje eu vou falar porque eu abandonei o livro Mil Beijos de Garoto. Eu vou deixar a capa dele aqui, porque a capa dele é linda. E não faz jus aqui a do Kindle, porque a do Kindle é preto e branco, né? Então vou deixar a capa bonitinha aqui. Apreciem essa capa, porque o que tem dentro não é tão lindo. Eu vou contar a sinopse pra vocês. Se você se sentir interessado pela sinopse, lê o livro e depois voltar aqui. Porque eu sei que muita gente, provavelmente, nunca nem ouviu falar desse livro, né? Apesar dele ser até um pouquinho famosinho, mas enfim. Então eu vou ler a sinopse. Se você se sentir interessado, que eu abandonei, leia o livro, entendeu? Você tem que ter sua própria opinião. Eu não recomendo, assim. Para as pessoas que eu gosto muito, eu não indico, mas façam o que quiser da vida, todos nós somos livres. Esse livro promete contar a história do Rune e da Poppy, que são duas crianças no início, né? São duas crianças que se encontram pela primeira vez aos 5 anos. O Rune é norueguês, ele vem da Noruega, né? E ele se mudou para os Estados Unidos com a família dele. E ele conhece a vizinha dele, a Poppy. Os dois têm 5 anos. Já falei isso, mas tudo bem. E ele tá muito mal-humorado, porque ele não queria estar nos Estados Unidos, mas depois de conhecer a Poppy, ele fica um pouquinho mais alegre, mais feliz, mais uau, que bom que estamos nos Estados Unidos. O livro começa contando assim, eles com 5 anos. No próximo capítulo, os dois têm 8 anos, já é a visão da Poppy da história, o primeiro capítulo é a visão do Rune, fica intercalando a visão deles. E a avó dela morre. E ao morrer, ela deixa um pote com 1000 coraçõezinhos de papel pra Poppy preencher com 1000 beijos de garoto. Ela faz isso porque ela e o marido dela, né, o vô da Poppy, que já faleceu, trocaram muitos beijos que ela conta pros netos, assim, porque foram experiências incríveis pra ela. E ela quer a mesma coisa pra Poppy, então ela quer que a Poppy anote os 1000 beijos favoritos dela pra ela poder contar pros netinhos dela. Enfim, fofo. Eu acho que é praticamente isso. A sinopse, eu não quero falar muito mais pra não dar spoiler. Se você não quer spoiler, saia, show, vai embora, porque eu vou dar muito spoiler aqui da parte que eu li. Eu li até 33% do livro, que dá até a página 136, se eu não me engano. E tem 400 páginas, então assim, não li muito, né? 33%, um terço do livro, mas já foi o suficiente pra eu querer abandonar. Não quero continuar essa história, não vou. E eu vou aqui falar os motivos pra eu ter abandonado. Então, a partir daqui, temos muito spoiler. Estão avisados. Vou aqui fazer meus comentários sobre o que eu achei e depois eu vou ler os destaques que eu fiz no Kindle. Vamos começar com eles com 8 anos, no segundo capítulo. O que incomodou nesse capítulo foi o negócio da avó dela. Fala que tipo, elas são melhores amigas, ela é a avó dela, que elas são muito próximas, mas a gente não vê isso acontecendo, entendeu? Tipo, a única vez que a gente conhece a avó dela era no momento que ela morreu, que ela tá morrendo. Então, eu acho que a autora deveria ter colocado a avó dela antes na narrativa, pra você saber que ela tem uma avó, que a avó dela mora junto com ela e que, tipo, ela é muito próxima da avó dela. Mas não, o único momento que a gente sabe da existência da avó dela é no momento que ela tá morrendo. E aí ela fala que ela é muito próxima da avó dela, mas a gente não vê isso acontecendo. Então, acho que deveria ter sido mostrado mais essa relação dela com a avó. Outra coisa que me incomoda, obviamente, é o Rune. Com 8 anos de idade, ele tá falando que a menina é dele e eles estão se beijando. 8 anos de idade, eles estão comendo areia e eles estão lá se beijando, já começando um relacionamento. E eu fiquei, gente do céu, isso tá errado? Vocês realmente estão normalizando crianças de 8 anos namorando? Mas enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Eu vou reclamar muito, né? Mas assim, se você amou esse livro, tudo bem. Acho um pouquinho problemático, mas tudo bem. Dependência emocional. Assim, eu não li, né, o livro todo, mas eu vi umas críticas lá no Scooby de pessoas que concordam comigo falando que o livro todo gira em torno da dependência emocional dos dois. Muito problemático, não deve ser normalizado a dependência emocional, gente, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu não posso comentar tanto sobre isso porque eu não li o resto, né? Eu acho que tem mais sobre isso depois. Eu vou pro outro tópico que é amigos e família. Inexistentes, assim, tipo, existentes, na verdade. Eles têm amigos, eles têm família, mas tá aqui os protagonistas e os amigos e família estão assim, em torno deles. Tipo, literalmente, eles só existem pra falar deles, pra, tipo, ajudar na narrativa deles. E eles não têm uma própria história, não tem uma construção de personagem, essa é a verdade. Só tem os protagonistas. O resto é resto. Eu acho isso um absurdo, porque é um livro de 400 páginas, tipo... Com certeza tinha página o suficiente pra você construir um pouco, pelo menos, sei lá, as melhores amigas dela, né? O pai, os irmãos, eles têm irmãos, sabe? Enfim.
a última problemática que eu tenho é o Roon. Por si só já é uma problemática enorme, ele é muito agressivo, ele volta muito babaca, e ele é sempre muito possessivo, e ele é tipo... Eu vou ler depois aqui, eu vou ler agora, na verdade, eu vou ler agora. Como ele se refere a Pop e as outras garotas, tá? Ele fala assim, sobre a Pop. E ela era diferente de todas as garotas da nossa sala. Pop era excêntrica, não legal. Ela não se preocupava com o que as pessoas pensavam dela. Nunca tinha se preocupado. Ela tocava violoncelo porque amava. Ela lia livros, estudava para se divertir, acordava ao amanhecer só para ver o sol se levantar. Era por isso que ela era tudo para mim. Minha para sempre, sempre. Porque ela era única. Olha essa parte. Única em uma cidade repleta de cópias de peruas burras. Ela não queria ser animadora de torcidas, nem falar mal dos outros, nem caçar garotos. Ela sabia que me tinha tanto quanto eu a tinha. Eu realmente preciso comentar a problemática dessa frase. Ele literalmente chamou todas as outras garotas de peruas burras. Qual a necessidade de sair xingando as pessoas por aí? Eu não entendo qual é essa necessidade. Nossa, essa frase me irrita muito. Aí ela fala que, porque ela não queria ser animadora de torcida. Qual o problema de ser animadora de torcida? Alguém me fala? Qual o problema de ser animadora de torcida? Tipo assim, sabe? Como se alguém fosse superior porque não é animador de torcida, porque não quer falar mal dos outros, nem sair caçando garotos, como se todos os garotos fizessem isso. Ai, sério. Me cansa tanto esse cara. Bem, o livro fica ressaltando como o Rooney é o gostosão popular que todo mundo ama. Todas as garotas babam por ele. Ele fala assim, ó. Enquanto descia para o corredor, ouvi sussurros e risinhos vindos do meu lado direito. Olhando sobre os assentos, vi um grupo de calouras olhando para a minha direção. Baixei a cabeça, ignorando os olhares. Acontecia muito. Eu não tinha ideia do motivo pelo qual tantas delas me davam tamanha atenção. Eu estava com Pop desde que elas me conheciam. Eu não queria nenhuma outra pessoa, e gostaria que elas parassem de tentar me tirar da minha garota. Nada faria isso. Eu fico até com preguiça de comentar isso, sabe? Porque fala sério, fala sério. E também fala que a maioria das garotas, tipo, a Pop é muito rejeitada por ela namorar com o Roon. É o único motivo para ela ser rejeitada é esse. E aí ele fala, a maioria das garotas nunca dava a chance à Pop porque queriam o que ela tinha. Ou seja, ele. Você não tem uma pessoa, tá? Você não tem uma pessoa. Sério, eu fiquei... Você não tem uma pessoa, não é um pertence, não é um objeto, é uma pessoa, você não tem ela. As outras garotas não falarem com a Pop porque ela namora ele, gente, a problemática desse livro, meu Deus. Acontece o negócio dos pais dele, que eles falam lá pra ele que eles vão ter que se mudar por 3 anos no máximo, e aí ele fala, eles sabiam o quanto eu precisava de Pop. Senti o estômago revirar, só de pensar em não tê-la ao meu lado, segurando minha mão, beijando meus lábios. Eu mal conseguia respirar. Dependência emocional. Eles iam me tirar da minha garota, da minha alma. Gente, alguém vê isso, alguém está vendo isso, porque não é possível que só eu esteja vendo isso aqui. Os pais dele falam com ele, eles falam tipo, mas é só 3 anos e tal. Daí ele fala, não respondi, porque uns poucos anos sem Pop era uma vida toda. Eu não ligava para minha família. Também tem essa questão, porque ele para de falar com o irmão mais novo dele, de 2 anos, que não tem nada a ver com a situação. Ele simplesmente começa a ignorar a existência do irmão, por causa disso que os pais dele fizeram. Fizeram assim, né? Tipo, o pai dele tinha que ir pro trabalho, não tinha o que fazer, entendeu? Enfim, um egoísta da porra, né? Mas enfim. Eles chegam em casa, né, da praia, e ele vai encontrar ela no parque. E antes de encontrar ela no parque, ele fala com a mãe dela, né? Ele vai lá, bate na porta, ela fala, não, ela tá no parque. Daí a mãe dela fala, você é a vida dela. A mãe da Pop falou pra ele que ele é a vida dela. Tipo, a mãe, como é que um pai tá normalizando o fato da criança de 15 anos ter a vida girando em torno de um garoto? Sério, como que... Aí ele fala, eu não tinha ideia de como viver um dia sem ela perto de mim, de como respirar sem tê-la ao meu lado. Esse é o problema de você começar a namorar alguém com 8 anos. Isso não tá certo, gente, isso não tá certo, pelo amor de Deus. Aí ele conta pra ela, né, que ele vai ter que viajar, uau, 3 anos no máximo. E ela fala, ela diz que ela vai espalhando, o que eu vou fazer sem você? Viver sua vida, que tal? Você não precisa de outra pessoa pra fazer isso. Ele vai lá pro quarto dele arrumar as coisas dele, né, antes de ir. Aí os pais entram pra conversar. O pai dele fala, não será para sempre, Roon.
Depois de um tempo vai ficar mais fácil, você por fim vai conhecer outra pessoa, você vai seguir em frente. E aí Roon, não! Eu gritei e me virei bruscamente, jogando a luminária da mesa de cabeceira para o outro lado do quarto. A lâmpada se despedaçou com o impacto. Eu respirava intensamente, com o coração disparado no peito, enquanto encarava meu papa. Jamais diga uma coisa dessas de novo. Eu não vou deixar Pop para ficar com outra. Eu a amo. Você não entende? Ela é tudo para mim e você está nos arrancando um do outro. 15 anos de idade. Já tá agressivo desse jeito, jogando lâmpada pros cantos, quebrando tudo. E olha essa frase de novo. Isso me irrita muito. Você pode achar que só porque tenho 15 anos eu vou me esquecer da Pop, assim que uma vagabunda de Oslo me der bola. Pra que ele tem essa necessidade de xingar todas as mulheres do mundo o tempo todo? Sério? E o pior é que, tipo assim, a escritora desse livro é uma mulher, entendeu? Por que ela tá fazendo isso? Por que ela tá xingando as outras mulheres desse jeito? Eu não entendo. Tipo assim, pra quê? Qual a necessidade? Tá, ele gosta da Pop, mas não quer dizer que todas as outras mulheres do mundo são vagabundas, peruas burras, tipo assim. Aí tem um capítulo que é 1,5 página do Room, nesses 2 anos, e é tipo totalmente agoniante, como ele sofre. Aí elas vão lá pra festa, e aí chega uma garota, e aí a amiga dela fala assim, parece que a vagabunda chegou. Ai, sério, essa autora parece que tem gosto de xingar outras mulheres. Eles estão lá no parque, né, que ele tá querendo descobrir o que aconteceu com a Pop, porque que ela parou de falar com ele, e aí ela pensa isso. Ela pensa, sua mãe, falando da mãe do Roon, me disse em mais de uma ocasião que Roon sempre havia sido uma criança emburrada. Ela sempre tivera medo de que ele pudesse dar problemas. Ela me disse que a predisposição inata dele era responder mal às pessoas e falar pouco. Mesmo quando criança, ela notou um ar de mau humor nele, uma inclinação para ser negativo em vez de positivo. Mas então ele encontrou você, ela disse. Ele encontrou você. Você ensinou a ele com palavras e ações que a vida não precisava ser sempre tão séria, que a vida era para ser vivida, que a vida era uma grande aventura para ser vivida bem ao máximo. Gente, eu botei meu celular para carregar, eu não sei se mudou um pouco o ângulo, mas enfim. Se você tá vendo uma predisposição do seu filho para ser para baixo, leva ele pra terapia, entendeu? E ela tá falando que o filho dela já era negativo com 5 anos e ela não fez nada. E aí ela botou toda a responsabilidade em cima dessa menina, e aí a menina parou de falar com o Roon, e aí depois ela fala que eu tinha feito isso com o Roon, porque agora ele ficou mal-humorado, virou um babaca, e aí agora ela tá se culpando, tá falando que ela que fez isso com o Roon, porque a mãe dele falou que ele era um bosta, basicamente isso, que ele era um bosta, e quando ele conheceu ela, ele ficou bom. Mas, tipo assim, não é responsabilidade dela, entendeu? Leva esse menino pra uma terapia, isso que vai resolver ele. Não uma outra garota que ele se apaixonou. Isso é tão problemático, tão problemático. Daí tem eles discutindo aqui, e aí tem várias cenas meio que de agressão, que ele segura o pulso dela, que ela bate nele, tipo, sai tapeando ele, mas eu não vou ler essa parte não, porque pra mim já é demais. Não vou falar nada mais não, já reclamei demais também. Eu desisti desse livro, porque parece que não melhora, é realmente isso, entendeu? E aí eu não me presto mais a esse tipo de coisa não, sabe? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês concordam comigo, comentem aqui. Eu quero ver mais pessoas que entendem essa problemática toda, porque quando eu entrei no Scooby, era um montão de gente dando 5 estrelas, falando que chorou pra caramba, se apaixonou pelo livro. E eu só tava tipo, gente, se você amou esse livro, por favor, não tô falando pra você não amar esse livro. Tudo bem você amar esse livro, mas enxergue as problemáticas dele também, sabe? Eu acho que é importante a gente ter essa visão crítica. Tudo bem gostar. A questão é saber que tá errado, tipo, não a história inteira, mas pelo menos esses detalhes que eu falei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever. Vou deixar aqui embaixo 2 links de Instagram, o meu Instagram normal e o Instagram que eu tô criando literário, só de livro. Também vou deixar o arroba do meu Scooby lá pra vocês acompanharem minhas leituras, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem bastante se vocês concordam com as problemáticas, se vocês justificam ela por algum motivo. É isso, tchau!